Fluminense encaminha acerto com o atacante e quer trazer de volta velho conhecido da torcida tricolor. Do lado de fora dos gramados, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do RCE, o regime centralizado de execução de pagamento de dívidas do Fluminense. Tá rolando uma treta aí, o Fluminense pode acabar sendo excluído desse programa de pagamento de dívidas. Sobre negociações, saídas de jogadores, a gente tem duas novelinhas rolando, Kevin Serna podendo sair do Fluminense e também o John Arias atraindo o interesse do Wolverhampton da Inglaterra. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar em muito do Flusão. O Fluminense encaminhou a renovação de contrato do atacante Kelvin, que é o camisa 9 tricolor do Sub-20. O Kelvin já chegou a ser relacionado a jogos da equipe profissional do Fluminense, mas ainda não fez a sua estreia com a camisa tricolor. No Sub-20, no entanto, vem fazendo os seus gols, vem se destacando, é um atacante camisa 9 clássico, de altura, força, e o Fluminense está muito perto de oficializar a sua renovação de contrato, né, até o final de 2027, tá? O contrato atual do Kelvin com o Flu se encerra em dezembro de 2026. A gente sabe que por política do Fluminense, o clube tenta manter esses contratos um pouco mais extensos, até para não correr o risco de perder jogadores da categoria de base tão rápido. Então existe, tá, essa negociação em curso muito bem encaminhada pela renovação de contrato do tanque tricolor. O apelido dele é o tanque, né? Porque ele é muito forte e tal. Kelvin, atacante do Sub-20 do Flusão. O Fluminense no Sub-20 está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, tem 23 pontos, um a menos do que o América Mineiro, que é o time, né, que abre ali o G8 da competição. Então o Fluminense precisa passar o América Mineiro para classificar para a próxima fase, e o Kelvin é uma peça importante. Teve uma lesão, tá recuperado agora, voltando, já voltou metendo gol e tudo, e agora tem essa renovação de contrato com o Fluminense muito bem encaminhada. Informação trazida em primeira mão pela Central Fluminense, pelo nosso repórter Wilson Forte. Quero saber de você, torcedor tricolor. Você acha que o Kelvin tem condições de já performar na equipe profissional do Flu ainda em 2025? Então deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Após a bela campanha do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, quando o tricolor ficou entre os 4 melhores do mundo, a torcida do Flu fica na expectativa de maiores reforços para o segmento da temporada. Tem uma janela abrindo nessa segunda-feira. O Fluminense está querendo sim trazer um novo jogador para o clube nesse segundo semestre, mas esse novo jogador é um velho conhecido. Estamos falando do John Kennedy, atualmente emprestado ao Pachuca do México. O GE publica que o tricolor quer sim a volta desse jogador para o elenco nesse segundo semestre. De acordo com eles, o Fluminense está aguardando o desembarque do John Kennedy no Rio de Janeiro na sexta-feira. E aí vai retomar conversas sobre um retorno do atacante. Já houve um contato ali preliminar ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Vale lembrar, né, o Pachuca, atual clube do John Kennedy, esteve também disputando a competição, estava no grupo do Real Madrid, acabou sendo eliminado na primeira fase. De acordo com a publicação do GE, o Fluminense está ciente de que o John Kennedy está insatisfeito lá no México, né? Ele começou de maneira até avassaladora, metendo gols, metendo assistências, está com a camisa 10 da equipe mexicana, mas foi perdendo espaço na Copa do Mundo de Clubes, foi reserva do Pachuca. O jogador está insatisfeito, o staff dele estuda a possibilidade de uma rescisão antecipada e o Flu tem sim interesse no seu retorno para o tricolor, de acordo com o GE. Só que tem uma grande questão: o John Kennedy está emprestado até o final do ano ao Pachuca, então ele tem um contrato em vigor lá. Para quebrar esse contrato e ele retornar ao tricolor, precisa haver um acordo. Não é uma coisa muito simples, o Fluminense virar e falar: oi, me manda ele de volta aqui. Não é simples assim, porque existe esse contrato em vigor. É claro que existe também a possibilidade do Pachuca simplesmente falar: pô, beleza, leva aí, toma de graça, certo, ali, de maneira amigável. Mas não parece que é o que vai acontecer não, tá? Segundo a mesma publicação do GE, o Pachuca pode pedir uma compensação financeira devido a essa quebra, né, do empréstimo. Isso deve acontecer. Apesar de não ser titular, o John Kennedy é uma peça do elenco deles, eles podem ganhar ali algum dinheiro. Os valores, né, envolvidos nessa negociação, quanto que o Fluminense precisaria pagar para ter o John Kennedy de volta, não foram
revelados ainda, mas existe sim um interesse do John Kennedy de voltar para o Brasil, de voltar para o Rio de Janeiro, de voltar para o Fluminense, e o Fluminense também tem interesse em ter o John Kennedy de volta. A gente sabe muito bem, ao longo da Copa do Mundo de Clubes, foi muito debatido a questão da necessidade urgente do Fluminense de ter um centroavante. A gente jogou com o Germancano titular na maior parte dos jogos, mas é um cara que cada vez mais está difícil, né? Não está conseguindo ter boas atuações com a camisa do Fluminense. Na competição marcou um gol contra a Internacional, mas é muito pouco, ficou devendo nessa Copa do Mundo de Clubes. O reserva dele, o Everaldo, acho que dispensa comentários, né? A torcida pega muito no pé, é um jogador que poucos defenderam a vinda dele para o Fluminense. Foi uma situação que eu particularmente não entendi o que o Fluminense queria buscando esse jogador. Ele chegou, é bastante contestado pela torcida, não é um nome que dá essa segurança para o Renato Gaúcho de falar, pô, tem um camisa 9 aqui, um fazedor de gol, até porque o Everaldo pode ser muita coisa, ele pode ajudar na pressão sem bola e tudo mais, mas fazedor de gol o Everaldo não é. Então o Fluminense tem esse interesse sim num camisa 9 e veria com bons olhos um retorno do John Kennedy, que bom, fazer gol, a gente sabe que o John Kennedy sabe fazer muito bem. A grande questão é saber como é que vai estar o mental do John Kennedy, se ele vai estar focado, se ele vai estar com a cabeça no lugar para poder ajudar o Fluminense nesse restante de temporada. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, precisa ainda desenrolar a situação com o Pachuca do México, mas eu quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Você seria a favor do retorno do John Kennedy ao tricolor? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Vamos falar um pouquinho do extracampo do Fluminense, porque a gente sabe de todo o esforço que o clube está fazendo, ou pelo menos diz estar fazendo, para pagar as suas dívidas, colocar suas obrigações em dia, e algo muito importante para isso do tricolor é o RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções. Mas o Lauro Jardim, do O Globo, fez uma publicação falando sobre esse tema e é algo que pode dar uma dor de cabeça pro tricolor. De acordo com a publicação do Lauro Jardim, a Justiça do Trabalho sugeriu a extinção do RCE do Fluminense. Esse mecanismo permite que o Fluminense renegocie todas as suas dívidas de maneira unificada, ou seja, pega todo o bolo de dívida que o Fluminense tem, deve a vários credores diferentes, junta tudo em uma coisa só. O Fluminense paga esse RCE e esse RCE vai pagando ali os credores. A Justiça do Trabalho sugeriu que o Fluminense seja extinto, né, desse regime centralizado de execuções, porque a Corregedoria Geral, entende que o Fluminense não tem direito a ele por não ter virado uma SAF. A lei que instituiu esse RCE era uma lei que visava regulamentar as SAFs. O Fluminense entrou nisso mesmo ainda sendo associativo e, de acordo com a Justiça do Trabalho, o tricolor não deveria estar com o RCE porque não é uma SAF. O Fluminense está nesse RCE desde junho de 2022 e aí em outubro daquele mesmo ano teve uma decisão do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, confirmando que o Fluminense poderia usufruir desse regime mesmo sem ser SAF. Só que agora a Justiça do Trabalho está sugerindo o contrário. Naquela época, esse direito ali do Fluminense chegou a ser até questionado após o ministro corregedor-geral da época editar um provimento ali que fixou o entendimento de que esse RCE se aplicaria somente às SAFs. Então o Fluminense não poderia entrar, mas a decisão naquela altura foi positiva. O Fluminense faz parte do RCE. A grande preocupação para saber como é que vai ser essa questão da negociação de dívidas, porque estando no RCE e o Fluminense pagando em dia, o clube não é penhorado. Agora, se não tiver nesse RCE, vai ter que conseguir dar um jeito ali de ir pagando essas dívidas e que os credores não botem o clube na justiça e a gente não comece a ser penhorado. Eu lembro muito de alguns anos atrás, direto, o Fluminense vendia um jogador, tava contando com aquela grana, vinha a justiça, bum, mordia ali aquele dinheiro e o Fluminense não via a cor dele. Então, sair do RCE seria algo muito preocupante para o tricolor. Espero que o departamento jurídico e financeiro do clube consigam contornar isso para o Fluminense permanecer no RCE. Eu quero falar agora um pouquinho das duas novelinhas de saída no Fluminense, duas baixas que o Fluminense pode ter para esse segundo semestre. Quero começar falando um pouquinho da que saiu primeiro, que são as negociações para que o Kevin Serna deixe de ser jogador tricolor. O empresário do Kevin Serna, que é o Narciso Algamis, é um cara que dá muita entrevista, algo até que me surpreende, eu não vejo muitos empresários brasileiros fazendo isso, mas o Narciso Algamis toda hora dá entrevista em rádios e podcasts dos países que o Serna jogou, né? Tanto no Peru, que ele fez a maior parte da carreira dele, quanto na Colômbia, que é o país natal do Kevin Serna. Ele fala bastante sobre isso, ele chegou a comentar sobre a possibilidade do Serna retornar ao Peru para o Alianza Lima, e agora as principais informações giram em torno de uma
um interesse, na verdade, do Atlético Nacional da Colômbia na contratação do Kevin Serna. Agora a informação do Pipe Sierra, que é um jornalista colombiano, traz muita informação do Serna, traz do John Arias também, né? Todos os jogadores colombianos do Fluminense, se eu não me engano foi ele que trouxe pela primeira vez notícia do acerto com o Gabriel Fuentes. O Pipe Sierra traz a informação de que o Atlético Nacional, é o Nacional de Medellín da Colômbia, tá negociando já para levar o Kevin Serna para lá. Mas seria a contratação mais importante da equipe para essa janela, e o Fluminense estaria aberto a um empréstimo com opção de compra do atacante. Só que aí existe uma questão. O Fluminense exige que o Atlético Nacional pague 100% dos salários do Serna. E é justamente aí que entraria essa questão da importância. O Serna seria a grande contratação do Atlético Nacional, porque seria muito dinheiro que eles têm que investir. O salário que o Kevin Serna ganha hoje no futebol brasileiro é incompatível com o futebol colombiano. Salvo engano, saiu uma informação de que o Serna teria, né, se o Atlético Nacional pagando 100% do salário dele, o Kevin Serna teria o segundo maior salário do elenco do Atlético Nacional, que é um dos principais clubes da Colômbia. Então, é uma negociação que está rolando, mas a impressão que nos dá, tá, até por esse monte de burburinhos que já vem surgindo quanto ao jogador, é que dificilmente o Kevin Serna fica no Fluminense pro restante da temporada, o que eu particularmente acho equivocado, tá? Sendo muito justo aqui, quando o Serna veio pro Fluminense eu fui totalmente contra, não achava que seria uma boa contratação, mas ele, por mais que não tenha sido titular absoluto do Fluminense, ele se mostrou uma peça importante a nível de elenco pro tricolor, já desde a época do Mano Menezes, mas ainda com o Renato Gaúcho. Antes da Copa do Mundo de Clubes, ele vinha entrando bastante nas partidas do Fluminense, metendo gols. Aliás, esses atacantes de lado do Fluminense, e eu posso incluir o John Arias sim nessa, tá? O Kevin Serna é o que mais contribui com gols. É um cara que, pode não ter o maior refino técnico da história, mas tem uma questão que eu gosto muito, que ele é muito objetivo. Toda vez que ele pega a bola, ele vai vertical e completa a jogada. Ele não dá um drible e faz firula, ele dribla para fazer um cruzamento, para dar uma finalização. Ele é um cara muito incisivo. Essa é a característica que eu gosto no jogador, por mais que, repito, tecnicamente ele não seja um primor. Com as opções de lado de campo que a gente tem nesse elenco, eu não liberaria o Kevin Serna. A gente tem o Soteldo, que chegou agora, fez a sua estreia no jogo contra o Chelsea, deu pra ver muito pouco, mas é um cara que tem problemas com lesões. A gente tem o Keno, um cara que, meu Deus do céu, é o maior vagalume do elenco do Fluminense. O Keno entra bem contra o Ulsan, depois não entrou bem em nenhum jogo da Copa do Mundo de Clubes. É um cara que, assim, ele joga... eu sempre falo aqui, né, que o Keno é um cara que oscila dentro da própria partida. Tem jogadores que a gente fala, o cara oscila muito, ele joga um jogo bem, 5 mal. Não, o Keno joga 5 minutos bem, 10 mal. Aí faz 20 minutos maravilhosos, aí 5 minutos horríveis. É isso, no meio da partida ele oscila muito. Então, assim, é um cara que eu acho muito difícil de confiar, além de estar com questões físicas claras, não consegue jogar por muito tempo, não consegue ser titular, mais pro começo do ano, ganhou a vaga do Canóbio, foi titular, depois ficou 4, 5 jogos sem jogar. É mais ou menos essa a tônica do Keno, além do próprio Agustín Canóbio, entrou até como meia, né, como volante no jogo contra o Chelsea, no desespero do Renato Gaúcho. Mas é um cara que, por mais que seja atacante, é de grandes qualidades do Canóbio quando a gente vai falar sobre ele, a intensidade, marcação, etc. Não são qualidades de atacante, né? Então, assim, pra gente ter uma opção ofensiva ali, o Canóbio não é grandes coisas, apesar do Fluminense ter feito um grande investimento na sua contratação. Então, com todos esses jogadores, e o John Arias, que eu vou falar daqui a pouquinho, que também tem negociações para sair do Fluminense, eu não perderia o Kevin Serna agora. Não perderia porque, repito, não é um primor de jogador, mas... dado o que a gente tem, vai ser uma peça importante, ao meu ver, para esse segundo semestre, mas na Copa do Mundo de Clubes o Serna praticamente não jogou, né? Jogou ali, entra no final do jogo contra o Borussia Dortmund, aí é titular contra o Ulsan, depois não entra mais, não veste mais a camisa do Fluminense nessa competição. Acho que isso também pegou um pouco mal com o empresário, mas também acredito que tenha pegado mal as declarações do empresário falando de clubes daqui a colar interessados no Serna. Antes do Mundial teve papo de clubes da Argentina e clubes da Arábia interessados no jogador. Eu acho que isso pegou um pouquinho mal. Pareceu, assim, pra mim como torcedor, soou muito como uma cavada de saída do jogador. Eu acho que isso pegou um pouco mal internamente lá com a diretoria tricolor e tudo mais, e o Serna não ganhou muitas oportunidades na competição. Me parece bem claro que o futuro dele será distante do tricolor. Vamos ver qual vai ser o modelo dessa negociação. Empréstimo com opção de compra não me agrada. É uma peça que, repito, eu acho importante no elenco do Fluminense. Então, se for pra sair, tem que chegar um dinheiro aqui. O cara tem que chegar e pagar para levar o Kevin Serna. Não é empréstimo com opção de compra. Eu acho que isso aí seria um erro muito grande da diretoria tricolor. Já que citei o John Arias, vamos falar um pouquinho
da situação dele, a gente tem duas informações do John Arias para trazer. A gente sabe que o John Arias é um cara que tem o sonho de jogar na Europa, tem esse desejo e está atraindo muito interesse mundial. E o Wolverhampton, na Inglaterra, a Premier League, é um dos principais interessados na sua contratação. Ontem o GE publicou que o Wolverhampton teria procurado o John Arias, procurado o Fluminense, para saber informações sobre o John Arias visando a sua contratação. A situação parece ter avançado, visto que o GE publica hoje que o Wolverhampton já está conversando com o John Arias sobre salários, ou seja, está negociando ali quanto que o John Arias ganharia no caso de uma transferência para a Inglaterra. E naturalmente, a gente que é tricolor, não sei se alguém que está assistindo aqui seja parente do John Arias, mas eu não sou parente dele, então assim, o quanto ele vai ganhar no Wolverhampton ou não, para mim não muda nada. Eu quero saber do Fluminense, que pode perder a sua principal peça, sobretudo do meio para frente. E aí a gente quer saber se vai perder o John Arias, o que já seria péssimo, terrível, tenebroso. Quero saber quanto que o Fluminense vai ganhar nessa negociação, por quanto que o tricolor venderia o nosso colombiano. E aí saiu uma informação dos amigos do Jornada 1902 de que o Wolverhampton deve apresentar uma proposta oficial inicial de 15 milhões de euros, dá cerca de 97 milhões de reais ao Fluminense para contratar o John Arias. Vale lembrar algumas coisas aqui, tá, gente? 15 milhões de euros, quase 100 milhões de reais. Vou falar 100 milhões de reais, vocês sabem que é 97 que eu acabei de falar. Vamos falar 100 milhões de reais só para facilitar a situação, tá? O Fluminense tem 50% dos direitos do John Arias. Isso é uma coisa que a gente já vem falando bastante há muito tempo, né? Ele tem 50% dos direitos do John Arias. Então, em caso de negociação, vamos lá, 100 milhões. O Fluminense vai ganhar 50 de reais, tá? A gente tá falando em reais. É um valor muito baixo para um cara que fez a Copa do Mundo de Clubes que o John Arias fez, para o cara que tem a importância que o John Arias tem no Fluminense. Eu entendo que o mercado europeu não valoriza tanto os jogadores mais velhos, o John Arias vai fazer 28 anos, eu entendo que ele tem o sonho de jogar na Europa, tem essa vontade, mas essa proposta financeiramente falando para o Fluminense é horrorosa. Desculpa, vamos falar o português claro aqui, é horrorosa. Não existe você ganhar 50 milhões de reais, eu tô arredondando para cima, no melhor jogador do teu time, na principal peça ofensiva que você tem. Não existe isso, tá? Não existe. Então, o Fluminense vender por esse valor aqui é um disparate contra a torcida. Ah, mas o John Arias tem vontade. Eu tenho vontade de muita coisa, gente. Na vida a gente não consegue ter tudo o que a gente quer. O John Arias renovou o contrato dele no começo do ano. Sou muito grato a ele por tudo que ele fez pelo Fluminense, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, jogou muita bola nesse Mundial de Clubes, mas ele renovou o contrato no começo do ano. Eu sei que isso não garante nada, inclusive eu lembro de ter falado aqui nesse canal, a galera falando, ah não, agora o John Arias fica porque ele renovou. Eu falei, gente, se vier uma proposta interessante no meio do ano, ele vai querer sair, e não deu outra, assim, a renovação é pra ele ganhar mais dinheiro. Ele renovou no último dia da janela porque ele viu que não ia chegar nada pra ele. Então ele vai ganhar mais dinheiro nesse período que ele tá aqui. E tá justíssimo, é direito dele. O Fluminense ofereceu isso, na verdade, até mais tempo, né? Ele não renovou ano passado por birra. Então, tá no direito dele. Mas isso não garante que ele fique aqui no Fluminense. Mas aí é isso. O interesse dele de jogar na Europa segue existindo. Ele já falou isso publicamente mais uma vez. Isso não é segredo pra ninguém. Agora, o Fluminense tem que pensar no próprio interesse. Vender o principal jogador do time para ganhar 7,5 milhões de euros, 50 milhões de reais, não existe. A gente sabe como é que é o mercado. O Fluminense pagou 40 milhões de reais no Canóbio. O John Arias não pode sair por 10 milhões de reais a mais do que o Canóbio aqui. Então, assim, aí você vai negociar lá com o Patriotas, o quanto que eles vão receber, vai negociar com o Wolverhampton ou vai avisar pro John Arias. John Arias, por esse valor, você não sai. Agora, sair por 100 milhões de reais, 15 milhões de euros, é um valor ridiculamente baixo pelo melhor jogador do Fluminense e um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes. Tá certo, galera? Então essas são as informações que a gente tem até o momento da situação. Eu fico na torcida, na esperança do John Arias permanecer no Fluminense nesse segundo semestre, mas a gente sabe que é muito difícil, atraindo muito interesse do futebol internacional. Ele tem esse desejo, sobretudo, de jogar na Premier League, né? Então quando vem um Wolverhampton, complica muito a situação pro Flu nessa negociação. Mas eu quero saber a sua opinião, você ligadinho aqui na Central. Você concorda comigo? 15 milhões de euros, perdão, pelo John Arias. Você concorda que é um valor muito baixo pelo atacante? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.